Meus amados e queridos irmãos, nesta manhã de domingo, o nosso texto da Escritura se encontra no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo número 17, a partir do verso 16. Atos, capítulo 17, a começar a nossa leitura no verso 16. Eu gostaria, antes de ler o texto, de compartilhar com os irmãos alguns pensamentos que introduzem a nossa mensagem. Este domingo, 29 de março, era o domingo que nós tínhamos inicialmente escolhido para a comemoração dos 55 anos da nossa querida Igreja Batista Bela Vista. O texto que nós vamos ler é surpreendentemente cheio de instruções para nós e de lições que nós, como igreja, precisamos aprender. A bem da verdade, nós olharemos para este texto tão rico e nós aprenderemos algumas lições daquilo que eu tenho chamado de a igreja e o mundo do século 21. Neste dia, nós estaríamos aqui reunidos, cantando glórias a Deus e nos lembrando e agradecendo pela forma como Deus tem sido fiel e bondoso em conduzir esta igreja ao longo de 55 anos. No começo da década de 60, o pastor Rui Franco de Oliveira liderou a Igreja Batista do Barro Preto a olhar para uma região de Belo Horizonte chamada Bela Vista, onde não havia trabalho evangélico. Muito embora não fosse muito longe de onde aquela igreja-mãe está situada até hoje, nós podemos perceber aí a visão empreendedora, missionária daquele grande homem de Deus, o pastor Rui Franco de Oliveira. O trabalho de evangelização naquela região começou, a plantação de uma igreja que, glória a Deus, recebeu a adição de muitos salvos e assim foi constituída como independente igreja, corpo local de Cristo, em 1º de janeiro de 1965. Ao longo destes anos, a igreja atravessou momentos de grandes conquistas, assim como também momentos de luta em que foi preciso humilhar-se perante Deus e rogar a sua graça. E em tudo isto, Deus se fez presente de forma acentuada, de forma gloriosa, de forma graciosa. Hoje, meus amados irmãos, nós não podemos estar neste salão de culto, mas eu, junto a você, quero dar graças a Deus pela vida e pela história da nossa querida igreja. Seguramente Deus permitirá que assim que a igreja volte a se reunir, nós escolheremos um fim de semana para dar graças a Deus por isso. Mas no aniversário da igreja, ou a qualquer momento, ou hoje mesmo, nós não devemos somente olhar para trás. E nem devemos somente nos lembrar daquilo que Deus já fez. Nós devemos também olhar para a frente. E nós devemos considerar aquilo que é da vontade do Senhor que aconteça, que a igreja realize, pessoas que Deus quer que a igreja alcance. E é por isso que esse texto fala tanto a nós. Nós vivemos, e aqui eu já entro na minha introdução, nós vivemos um tempo em que nós nos sentimos exatamente como o apóstolo Paulo se sentiu entrando naquele lugar chamado Atenas. E eu explico o que eu estou querendo dizer. Nós sentimos, quando nós estamos tentando falar de Cristo para pessoas que não creem em Cristo, como se nós estivéssemos conversando com os habitantes de outro planeta. Porque as pessoas simplesmente não pensam as coisas da forma como nós pensamos, nem sentem como nós sentimos, nem têm em comum conosco muitos conceitos, a não ser que sejamos crentes mundanos e que disso Deus sempre nos livre. Como nós podemos alcançar pessoas que parecem que vivem em outro planeta? Como nós podemos alcançar com o Evangelho de Jesus Cristo as pessoas aqui ao nosso entorno de toda parte que se juntarão a esta congregação para construir os próximos 55, 100, 150 anos ou até que Cristo venha nos buscar da história da Igreja Batista de Bela Vista? Meus amados irmãos, este é um grande desafio. Um desafio que não será vencido pelas ideias criativas dos seres humanos, nem por novidades introduzidas por esta criatividade,
mas pelo mesmo expediente e pela mesma mensagem do Evangelho. Para um mundo em constante mudança, um Evangelho que não muda nunca. E para pessoas que parecem que vivem em outro planeta, a mensagem de Deus que veio ao mundo para salvar os pecadores. Esse texto é tão importante. E nesta manhã em que nós estamos comemorando os 55 anos da igreja e dando graças a Deus também, é tão importante para que pensemos no futuro e no que Deus tem preparado para nós fazermos enquanto construímos e implementamos a vontade de Deus aqui. Capítulo 17, verso 16. E enquanto Paulo os esperava em Atenas. Onde Paulo estava? Atenas. A capital hoje da Grécia, naquela época não era, mas era uma cidade muito proeminente. Verso 16, enquanto Paulo os esperava em Atenas. Existe uma razão, meu irmão, e existe uma razão, minha irmã, para que Atenas seja uma cidade turística até hoje. Depois consulte rapidamente, em qualquer site de viagens, um pacote simples para conhecer Atenas, a capital da Grécia. E a não ser que você tenha algumas dezenas de milhares de reais para desembolsar, fará como eu vendo as fotos pela internet. Existe uma razão porque Atenas é uma cidade turística até hoje. As ruínas são impressionantes. Procure ver as fotos, procure saber as coisas incríveis que existem ali, quando nós ouvimos pessoas que estiveram naquele lugar falar sobre como é incrível o que existe ali. As ruínas para nós são incríveis. Imagine quão impressionante era quando estava tudo em pé, no dia do seu apogeu, quando estavam todas aquelas construções ali postas com o seu esplendor. Existe uma razão porque aquela cidade é turística até hoje, e era nos dias do apóstolo Paulo, cheia de obras de arte que hoje estão nos museus do mundo inteiro, e de construções impressionantes que até as ruínas são chamativas. Eu e você talvez nos distrairíamos. Talvez nós ficaríamos atentos e envolvidos pela beleza, pelo esplendor daquelas grandes coisas. Conhecendo o meu coração pecadorzinho como é, eu tenho certeza, meus amados irmãos, que facilmente eu seria distraído por aquilo. Mas não Paulo. Paulo não foi distraído pela imponência, nem pela beleza. E aqui nós temos já um princípio tão válido, um princípio verdadeiramente imortal, de que enquanto estamos no mundo, não somos do mundo, que o único propósito de Deus nos ter deixado neste mundo, pelo breve tempo que aqui estamos, aguardando que o Senhor venha nos buscar, a única razão de Deus para isso é a de fazermos a vontade de Deus. Ó, que Deus nos dê graça para entender isso. Deus não nos deixou neste mundo para fazermos turismo. Deus não nos deixou neste mundo para conquistarmos posses terrenas. Deus não nos deixou neste mundo sequer para alcançarmos tola, fútil, vazia felicidade carnal. Não, amados, não, queridos irmãos. Deus nos deixou neste mundo para fazermos a sua vontade, para levarmos o Evangelho àqueles que não são crentes, para honrarmos a Deus com a nossa obediência e com a nossa santificação, para que sirvamos a Deus. Sim, para isso Deus nos deixou aqui, para que sirvamos a Deus enquanto vivemos neste mundo. Talvez nós nos distrairíamos, e esta é uma tentação muito presente, a de nos distrairmos com as conquistas e com os esplendores do mundo. E nós, meus amados irmãos, igualmente corremos o risco de sermos envolvidos com este mundo. Mas enquanto Paulo os esperava em Atenas, verso 16, o seu espírito se agitava em si mesmo.
vendo a cidade tão entregue à idolatria. A primeira lição vai direto ao meu coração e ao seu. Nós precisamos aprender a sentir certo. E a sentir certo em relação às coisas certas. Porque Paulo, entrando naquela cidade, encontraria todo tipo de pecado, todo tipo de blasfêmia contra Deus. Se você pudesse tornar uma máquina do tempo e voltar a Atenas, as construções te deixariam impressionado, mas a população te deixaria revoltado. Tal o grau de desprezo da mulher, tal o grau de violência contra os mais pobres, a opressão contra os mais fracos, a injustiça e a corrupção da sociedade, a imoralidade, o nível de homossexualismo e de prostituição absurdo. Mas não foi nenhuma destas coisas que agitou o espírito do apóstolo Paulo. A Bíblia diz que Paulo conseguiu enxergar o pecado por trás de todos aqueles pecados. O seu espírito agitava-se por ver a cidade tão entregue à idolatria. Talvez, meus amados irmãos, a igreja de tempos em tempos sinta-se atraída por ser uma espécie de guia moral do mundo, de certo e de errado, e de impor a vontade de Deus sobre aqueles que não creem em Deus. É como se, eu tento me expressar assim, o pecado dos pecadores nos incomodasse mais do que o seu estado de perdição espiritual. Tenho visto isso repetidas vezes. Tenho visto isso dentro de famílias em que os pais se preocupam, não querem que seus filhos façam isso, não querem que seus filhos façam aquilo. Mas a bem da verdade é que se os filhos tão somente ficassem quietinhos, eles ficariam satisfeitos, sem se preocupar com o estado espiritual de seus filhos, que tem levado a tais ações. Expresso-me assim e citei isto como exemplo. Talvez nós nos incomodemos mais com o pecado dos pecadores do que com a condição espiritual em que eles se encontram. Para os próximos anos desta igreja, e eu quero aplicar a minha mensagem nesta manhã por esta linha, por esta direção, para os próximos anos desta igreja, nós poderemos construir um futuro significativo no reino de Deus, se tivermos uma visão clara das coisas. Se tivermos uma visão clara das coisas. Por um lado, não podemos ser os namoradinhos do mundo, encantados com os charmes do mundo, mas por outro lado também não podemos ser os inimigos do mundo, porque não vencemos espiritualmente sobre inimizades que sejam tão somente carnais. Vou me expressar melhor: nós não ganhamos para Jesus aqueles de quem nós nos fazemos inimigos. A igreja não é amiga do mundo, mas também não é inimiga do mundo. A igreja é a evangelizadora do mundo. A igreja é o instrumento de Deus para alcançar as pessoas para Jesus. O futuro da nossa igreja, este texto fala tanto sobre isso. O futuro da nossa igreja tem isto aqui como principal, nossa primeira afirmação nesta manhã de domingo. Nós precisamos ter uma visão clara das coisas, olhar para as coisas de forma real, considerar o estado espiritual das pessoas, porque, meu amado irmão e minha querida irmã, o estado espiritual, a bem da verdade, as coisas espirituais são mais reais do que quaisquer coisas, são mais reais do que a nossa projeção social, são mais reais do que o nosso salário. A economia do mundo sucumbiu mais uma vez, tremeu mais uma vez, se prostrou mais uma vez, não é? Antes disso, os incrédulos eram incrédulos e depois disso continuaram sendo, e os salvos eram salvos e continuaram sendo. O estado social e financeiro de alguém muda, o estado civil muda, o estado de condições emocionais e educacionais e qualquer outra coisa muda, mas o estado espiritual, este precisa mudar pelo Evangelho. Os perdidos devem tornar-se salvos. É muito mais real do que qualquer outra coisa. Para o futuro da nossa igreja,
nós devemos procurar ter e manter uma visão clara das coisas, segundo a Escritura Sagrada. A segunda coisa é aquilo que Paulo fez, que está no verso 17: de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. O que Paulo fez? Paulo agiu segundo a sua fé. Se nós entendermos, meus amados irmãos, o sentido da nossa convicção, então nós iremos fazer a mesma coisa que nós estamos vendo ser feita aqui nesse texto. Não é possível que você se importe com algo e não faça nada. Não é possível que você compreenda o estado de perdição espiritual das pessoas e permaneça inerte, permaneça exatamente como está em relação a isto. Paulo, quando ficou agitado pelo estado espiritual, entrou naquela cidade onde viviam dezenas de milhares de pessoas, e a sua compreensão cristã era de que aquela massa de gente, toda ela estava debaixo da condenação de Deus. Aquilo agitou o seu coração, como o meu coração e o seu também precisam ser constantemente agitados, senão que estaremos espiritualmente dormentes. Essa agitação levou a algo, levou a fazer algo, levou a disputar com os judeus religiosos, levou a disputar todos os dias na praça com os que se apresentavam. Você tem visto atentamente este livro dos Atos e viu também, é a primeira vez que o apóstolo Paulo fez evangelismo de rua. Talvez isso aqui seria uma mensagem por si só, mas deixe-me fazer uma colocação muito clara, meus amados e queridos irmãos, uma colocação muito positiva. Nós devemos fazer a mesma coisa. Nós, como crentes, devemos fazer a mesma coisa. O evangelismo não é um ministério de um grupo da igreja, daqueles que são mais animados, mais extrovertidos. Eu farei outra coisa, ficarei na cantina, eu cantarei no coral, eu tocarei. Deixa-os do evangelismo para o evangelismo. Eu sou professor da escola, eu sou membro do departamento infantil, da equipe do departamento infantil, ou deixo daquele trabalho, da portaria, da recepção, do som, da mídia, do que for. Então pronto, estou isento da minha parte na obra da evangelização. Não está, ninguém está. Seguramente Deus quer o envolvimento de cada membro do corpo de Cristo na evangelização e no alcance dos perdidos. Não podemos entender isso e permanecer inativos. Não podemos entender isso. Não podemos entender o estado em que as pessoas ao nosso redor se encontram e continuar como se isso não significasse nada. Se eu creio o que a Bíblia diz, então eu tenho que fazer algo, porque a fé sem obras é morta, e devo procurar oportunidades de salvação. Mas eu compreendo que talvez na vida da maioria dos cristãos, o que prevalece é de fato uma insegurança de não saber o que fazer. Afinal de contas, nós vivemos num mundo onde há de ideias todo tipo, e as ideias mais doidas, e nós ficamos sem saber o que fazer, e por não sabermos o que fazer, não fazemos nada. Esse choque de ideias está presente neste texto, verso 18. Alguns dos filósofos epicureus e estoicos, eu não posso me deter aqui na filosofia dessas questões, embora talvez fosse atrativo, talvez seja uma boa aula da escola dominical. Os filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam: o que quer dizer este tagarela? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, pois lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. Veja que conflito de ideias. Como eu posso tentar exprimir isto? Eu posso tentar exprimir isso ilustrando uma experiência não minha, mas que eu ouvi de um pregador. Ele estava indo para uma igreja para pregar, tinha ido para outra cidade que não era a sua, estava hospedado num hotel, a igreja pediu que ele tomasse um táxi para ir para o culto pregar, e lá ele foi. Dentro do táxi, ele começou a conversar com o motorista. Perguntou ao motorista: tudo bem com o senhor? Ele respondeu: podia estar melhor. Ele então se ofereceu e disse: o senhor gostaria de conversar sobre isso?
o motorista disse: na verdade acontece que faz quase um ano que a minha filha faleceu. Ela era jovem, recém-casada, tinha um filhinho, faleceu de forma súbita e agora nós estamos lidando com essa tristeza. O pastor perguntou: você se sentiria mais confortável se acreditasse? Você se sentiria melhor, você sentiria esperança se acreditasse em vida eterna? O motorista do táxi disse: ah, sim, eu entendo bem o que o senhor está dizendo. Eu ia ficar muito feliz de saber que uma das borboletas que voa no jardim que a minha filha cuidava tanto, eu ficaria feliz de saber que ela retornou ao mundo como uma daquelas borboletas. Veja o choque de ideias, meus amados irmãos. E isso é algo que nós vivemos muito próximo de nós, quando nós estamos tentando compartilhar o Evangelho com as pessoas ao nosso entorno. O dicionário das pessoas traz significados totalmente diferentes para coisas básicas. Se você fala da Bíblia, para você ela é a palavra de Deus, mas para outra pessoa, a quem eu tentei falar de Jesus, ela é apenas uma coxa de retalhos de lendas. Se você fala de Deus com alguém, na sua mente Deus é o Espírito pessoal perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e governa todas as coisas. Mas na mente daquela pessoa, Deus é uma energia cósmica do universo. Você fala de fé e para você a fé é um dom salvador concedido por Cristo Jesus. E para outra pessoa a fé é apenas um sentimento otimista de que as coisas vão dar certo. Você fala de vida eterna e para você ela é viver desde hoje na luz e na presença de Deus, mas para outra pessoa é voltar a este mundo muitas e muitas e muitas vezes. E assim vai. A distância parece aumentar a cada dia. Parece que o abismo vai se tornando mais largo e mais profundo. E parece a cada vez mais, uma vez que o secularismo está dominando o mundo cada vez mais, que nos parece ser impossível alcançar alguém de fora com o Evangelho. Qual é a nossa esperança nisso, meus amados irmãos? Veja Paulo, a situação em que ele se encontrava. Nossa esperança é a mesma daqueles dias, para hoje e para sempre. Nossa esperança é uma só, a de que a salvação não é uma obra humana, mas uma obra divina. A salvação não é uma realização humana, mas uma realização divina. A esperança, meus amados irmãos, é que com aquela pessoa pode acontecer o mesmo que aconteceu com você. Ah, pastor, mas eu nasci numa família de crentes. Meu pai era pastor, me levava para a escola dominical, me levava para o culto da noite, para o culto de quarta-feira, para o ensaio do coral. Eu fui ensinado as doutrinas da Bíblia, eu ouvia pregação, fui batizado aos 12 anos. Seguramente Deus usou de tudo isso, bendito seja o seu nome, para te salvar. Foi Deus que o fez, mas Deus pode fazer a mesma coisa na vida de toda e qualquer pessoa. O Deus que salva um pecador chamado Hugo, meus amados irmãos, desconhece limites para salvar qualquer outro pecador. O Deus que tem poder de revelar a um coração incrédulo a salvação em Cristo Jesus, pode fazer a todo coração incrédulo. O que eu quero dizer aqui em segundo lugar, em primeiro lugar, eu disse aos irmãos que nós devemos sentir as coisas do jeito certo. Nós temos que olhar para as coisas do jeito certo. A segunda coisa é que nós temos que ser movidos para o futuro desta igreja. Nós temos que ser movidos por convicções. Fazemos o que fazemos não porque achamos fácil, confortável ou que vai dar certo. Fazemos o que fazemos porque o livro bendito revela que esta é a vontade de Deus. O verso que nós lemos nos fala de filósofos estoicos e epicureus. Eu não posso gastar tempo esta manhã neste assunto, embora seja relativamente atrativo, eu não posso colocar tempo nisto, mas eu posso chamar a atenção dos irmãos para uma realidade que existe em todas as culturas do mundo, e na casa do seu vizinho, e no seu parente incrédulo. Todas e quaisquer pessoas procuram respostas, procuram algo que dê sentido à vida. Todas e quaisquer pessoas procuram algo que dê ao mundo delas razão, direção,
propósito. É por isso que existem tantas religiões e é por isso que existem tantas ideias doidas no mundo. Ninguém fabrica o que não vende, ninguém inventa o que não vende, ninguém coloca para vender o que não vende. Existem ideias porque existem pessoas desejosas de encontrar uma explicação para o mundo. Existem religiões porque existem pessoas desejosas de encontrar paz e esperança. Existem estas coisas todas no mundo porque o ser humano tem a necessidade de consumir isto. E o inimigo das almas assegura que o caminho entre alguém e a verdade seja extremamente difícil, truncado, complicado. Qual é o papel da Igreja Batista de Bela Vista nisso? Um e um só, como nós temos visto e veremos, um e um só, a apresentação de Deus revelado na sua palavra, de Deus revelado no seu Filho Jesus. Verso 19: e tomando, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto, pois todos os atenienses, verso 21, e estrangeiros residentes, de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Perfeito retrato do mundo de hoje, de pessoas que ficam pregadas nas suas redes sociais o dia inteiro, querendo saber o que está acontecendo no mundo. O que elas estão buscando? Estão buscando diversão? Não, estão buscando felicidade. Estão buscando respostas, mais do que isso, estão procurando algo que dê à sua vida sentido, e razão, e firmeza, e segurança. E nós temos, meus amados irmãos, nós temos aquilo que as pessoas estão precisando e procurando, ainda que de forma trôpega. A primeira lição nesta manhã de domingo é que nós precisamos enxergar as coisas com clareza. A segunda lição para mim, para você e para a nossa igreja é que nós precisamos agir movidos por convicções, como este homem de Deus fazia. Pela sua certeza de que Deus pode salvar, ele pregava, não porque ele achava que seria fácil, não porque alguém demonstrava interesse. Paulo não estava esperando as pessoas decidirem um dia entrar pela porta da igreja, ele estava indo até elas. Nossa terceira lição nesta manhã, tão preciosa, que Deus nos dê graça para entender, é que nós precisamos apresentar Deus assim como Deus é. Deus não precisa de maquiagem para ficar mais bonito. Deus não precisa de nós, ou pelo menos da nossa criatividade, dos nossos recursos. Deus não precisa destas coisas para responder ao ser humano. Somente é preciso apresentar Deus como Deus é. Deus é maravilhoso o suficiente, Deus é grande o suficiente, Deus é gracioso o suficiente. Mesmo em 2020, onde as pessoas parecem tão distraídas pelo mundo, qual é a nossa missão? Igualar-nos a elas? Não. Rejeitá-las tampouco. Nossa missão é apresentar a elas Deus, quem Deus é, o que Deus tem feito, o que Deus jurou fazer. Veja o verso 22, estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos. A versão revista atualizada diz sobremodo religiosos. É uma palavra ambígua, e Paulo escolheu especificamente uma palavra ambígua. Hoje nós diríamos o quê? Nós diríamos: pessoas de 2020, eu vejo que vocês são, alguns são espirituais, outros são questionadores. De toda forma, essa palavra revela o espírito humano. Mesmo o mais endurecido dos ateus tem uma alma. Teologicamente, para ser mais correto, ele é uma alma que tem um corpo. Mesmo o mais endurecido, mesmo o mais idólatra dos papistas, mesmo o mais cego, mesmo o mais tolo, mesmo o mais resoluto dos violentos, dos alcoólatras, mesmo o mais morno dos indiferentes, todos têm a mesma constituição, corpo, alma e espírito. Não encontrarão felicidade nessa vida se não for em Deus, e não encontrarão salvação se não for em Cristo. Nosso ministério nos próximos 55 anos, ou mais, ou menos,
até que Cristo venha nos buscar, é apresentar às pessoas Deus. Em tudo vos vejo tanto supersticiosos, Atos 17, 23, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Em todas as suas buscas, pessoas deste mundo, vocês ainda não encontraram Deus. E quando eu vejo vocês, sua vida, seus filmes, quando eu escuto suas músicas, quando eu leio seus livros, eu vejo que vocês não conhecem Deus. Para vocês, Deus é um Deus desconhecido. Mas Deus, veja que coisa maravilhosa nós temos para dizer para o mundo: Deus pode ser conhecido. A esse que vós honrais não conhecendo, é que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Paulo falou da doutrina da criação aqui, sendo Senhor do céu e da terra. Paulo falou do senhorio de Deus aqui. Não habita em templos humanos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como se necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. O que Paulo está falando de Deus aqui? Aquilo que na teologia os puritanos antigos chamavam de azeidade. Escute esta palavra, azeidade. Significa o quê? A autossuficiência de Deus, a independência de Deus. Deus não está sentado lá no céu, olhando no seu trono para esse salão de culto, onde estamos aqui poucos de nós e bancos vazios, e olhando lá para baixo dizendo: oh, como eu me sinto mal, que falta dessa igreja que se reunia, o irmão que tocava o instrumento para mim, para eles dizerem que eu sou glorioso, que saudade. Deus não é assim. Deus assim é um Deus minúsculo, uma produção da imaginação humana. O que nós temos de apresentar às pessoas? Que Deus pode ser conhecido. É isso que Paulo falou: esse que vocês não conhecem, eu o anuncio. Devemos dizer ao mundo e aos nossos vizinhos do outro lado do corredor que Deus é muito maior. Deus é um Deus grandioso, soberano, glorioso, imenso, o Deus maior do que a nossa maior imaginação consegue conceber, somente pela fé na Escritura Sagrada. Meus amados irmãos, por que é importante dizer isto? Porque o coração humano sempre tentará diminuir Deus, reduzir Deus, para que Deus comodamente caiba na nossa compreensão, para que nós possamos dizer que sabemos o que Deus pensa, e que sabemos o que Deus sente, e que sabemos o que Deus quer. Só podemos saber da vontade revelada de Deus, e em todo tempo estamos diante de um Deus perante quem temos que andar humildemente, porque Ele é grande, Senhor, poderoso, e nós devemos compreender isso. Porque a maior necessidade do ser humano, de todo tempo, de todo lugar, do outro lado do mundo, do outro lado da rua, é conhecer esse Deus imenso. Que quando nós conhecemos, nos termos da sua palavra, torna-se para nós segurança, paz, esperança, torna-se para nós a rocha na qual nós estamos firmes. Mais do que isto, Paulo diz: Deus de um sangue fez toda a geração dos homens. Os gregos achavam que as pessoas eram feitas de diferentes categorias e que uns eram melhores do que outros. Fora com isto, fora com o classismo, fora com o racismo, é pecado. Que Deus nos dê graça de nos arrepender disso, se houver em nós. De um só homem fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Eu não posso, meus amados irmãos, o tempo na manhã não me permite explorar com os irmãos cada detalhe deste fascinante texto, mas ao mundo, as pessoas do outro lado do mundo e as pessoas do outro lado da rua, nós temos uma mensagem: Deus pode ser conhecido,
Deus é imensamente grandioso e o ser humano está grandemente separado de Deus, porque ele diz, sendo nós, verso 29 do capítulo 17, sendo nós geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Billy Graham, aquele evangelista mundial que faleceu há 2 anos atrás, no começo do seu ministério, quando seu ministério começou a crescer e a se tornar maior e mundial, foi abordado por alguém ilustre, alguém de renome, alguém de diplomas, e aquela pessoa disse ao jovem pregador do evangelho: você tem potencial para se tornar mundial, mas o mundo acabou de sair de uma guerra onde morreram milhões de pessoas. Você deve parar de pregar sobre sangue, porque Billy Graham pregava sobre o sangue de Jesus, e aquela palavra sangue feria a sensibilidade desta pessoa supostamente iluminada. Ele disse: se você quer ir pelo mundo todo, você precisa parar de falar de sangue. A resposta do evangelista foi uma só. Que resposta abençoada! Ele disse: eu lhe prometo que a partir de hoje eu pregarei muito mais sobre o sangue de Jesus. Dizem para nós, as pessoas não querem ouvir sobre o inferno. Claro que não querem, mas precisam. As pessoas não querem ouvir sobre o pecado. Claro que não querem, mas precisam. Veja a forma como este homem diz. Veja a forma como este homem prega, diferente de qualquer pregador da televisão de hoje em dia e de muitos da internet. Ele disse: Deus ordena agora, não daqui a pouco, a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Deus ordena. E nesta manhã esta mensagem está chegando a você. Eu não serei mais claro do que serei agora. Deus ordena que você se arrependa. Porque se você acatar a ordem divina, você descobrirá o tesouro da salvação e passará a viver na presença de Deus. Porquanto tem determinado um dia. Veja a mensagem da igreja. A mensagem da igreja de que Deus há de julgar o mundo. Veja a mensagem da igreja por meio do homem que destinou Jesus Cristo, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Meus amados irmãos, eu tenho dito isto sempre: a prova das provas, a pedra fundamental, o eixo basilar da fé cristã é um só. Houve um homem que morreu e foi sepultado, e 3 dias depois este homem ressuscitou. Isso nunca aconteceu antes, isso nunca aconteceu depois. Este acontecimento, pense neste acontecimento, que hoje, domingo, serve para nos lembrarmos dele novamente. Este acontecimento, que daqui 2 semanas comemoraremos mais uma vez na Páscoa, e quem sabe Deus permitirá que seja com a igreja reunida. Este acontecimento é o maior de todos os acontecimentos. Este acontecimento é a prova das provas da realidade de Deus. Vivemos num tempo em que as pessoas ignoram até mesmo isso. Ontem mesmo eu conversava com alguém, tentando encontrar uma oportunidade de falar de Cristo ali, e a única coisa que encontrei foi aquele homem dizendo: essa doença aí atrapalhou minha vida. Eu estava doido para ir para a praia no feriado do dia 9. Eu precisei pensar um pouquinho: peraí, qual é o feriado do dia 9? Então eu me lembrei: 12 é domingo, 11 é sábado, 10 é sexta, 9 é quinta-feira. Ele chamou a Páscoa de feriado do dia 9. E mais do que isso, considerou tão somente a morte e a ressurreição do nosso Senhor como uma oportunidade de ir à praia. Isso não deve nos espantar, não. O mundo é assim mesmo. É para essas pessoas, é para aquele homem com quem eu tentava ontem, é com a pessoa por cuja salvação você tem orado, é com o seu vizinho, é com o seu colega de trabalho, é com o seu cônjuge ou seu familiar incrédulo, que nós temos algo a dizer. Deus é real, Deus salva,
Deus é maior do que pensamos. Deus está revelado na pessoa de Jesus Cristo. Meus amados irmãos e minhas queridas irmãs, e quaisquer outros que estejam ouvindo esta mensagem, o futuro da nossa igreja dependerá da nossa fidelidade na proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. E nós devemos esperar sempre dos seres humanos e de Deus a mesma coisa. Quando alguém rejeitar a palavra, não se espante, do ser humano espere isso. O verso 32 diz: e como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. A outra tradução diz: noutra ocasião. Do ser humano, nós devemos esperar a mesma coisa, que ele rejeite o Evangelho, que ele não queira, que ele procure se desvencilhar do chamado de Deus. Alguém fica muito desanimado quando evangeliza e a pessoa não recebe a boa nova, mas é isso que nós temos de esperar do ser humano. O que frisa a mesma verdade: não agimos por situações, mas por convicções. Mas antes de eu avançar, talvez alguém esteja ouvindo esta mensagem nesta hora e a respeito do Evangelho de Jesus Cristo esteja agindo da mesma forma, esteja escarnecendo, dizendo: olha lá mais um pastor bobão pregando. Talvez outro esteja dizendo: eu realmente preciso entregar a minha vida a Jesus, mas agora não, eu ainda tenho compromisso com um relacionamento escuso, eu ainda tenho compromisso com a bebida, eu ainda tenho compromisso com o jogo. Meu amado, meu querido, meu amigo, minha amiga, talvez você não tenha outra oportunidade, porque aqueles que fizeram assim, o texto em seguida nos diz que Paulo saiu do meio deles, e talvez tenham perdido para sempre a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus. Deixa eu me dirigir a você de forma muito pessoal: não deixe para depois, e não espere outra oportunidade de entregar a sua vida a Jesus. Talvez esta mensagem tenha chegado a você num convite, você viu alguém compartilhando no Facebook, talvez você tenha visto no YouTube por acaso. Não foi por acaso, o Senhor trouxe este chamado a você. Entregue a sua vida a Jesus, creia no Filho de Deus, você encontrará a felicidade e o tesouro da salvação. E eu caminho para a minha conclusão nesta mensagem. Dos seres humanos nós devemos esperar somente essa mesma coisa, mas de Deus nós devemos esperar o que aconteceu no final do capítulo, no verso 34. Todavia, chegando alguns homens a Paulo, creram. Veja o que o texto diz: chegando alguns homens a Paulo, creram. Deus fez um milagre imenso no coração daquelas pessoas enquanto eles ouviam o Evangelho. Deus faz isso até hoje pela pregação do Evangelho. Deus fez isso no meu coração. Eu estava sentado no banco de uma igreja batista, o pastor falava de Jesus Cristo e Deus fez isso no meu coração. Deus pode estar fazendo isto nesta mesma hora. O Evangelho sempre produzirá fruto segundo a vontade de Deus, entre os quais foi Dionísio, Areopagita, uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Estamos falando a pessoas que parecem viver no outro mundo, mas que ainda assim precisam de Deus, e disso não temos nenhuma dúvida. Então nós devemos apresentar a elas o caminho que Deus abriu em Cristo Jesus. Por mais, meus amados irmãos, que não consigamos imaginar como Deus fará isso, devemos crer que Deus fará isto. E eu digo novamente, o futuro desta igreja, de qualquer igreja para este efeito, depende da nossa fidelidade, do nosso compromisso, da nossa dedicação na proclamação da boa nova salvadora de Deus. Hoje a Igreja Batista de Bela Vista, em 1º de janeiro, a Igreja Batista de Bela Vista completou 55 anos. O seu futuro está pendente num ponto principal: nossa fidelidade e nossa devoção na proclamação do Evangelho
de Jesus Cristo. 4 lições para nós nesta manhã. A primeira delas, meus amados irmãos, enxergar com clareza as coisas e as pessoas. A segunda delas, ser movidos por nossas convicções. A terceira delas, pregar com clareza o Evangelho, apresentar Deus como e quem Deus é, e esperar de Deus o efeito, o resultado do nosso ministério. É assim que neste e em qualquer tempo a igreja avançará para a glória de Deus. Minha última colocação, dirijo-me de forma muito pessoal a você, meu irmão em Cristo. Como você tem praticado a ordem do Senhor? Como você tem orado pela salvação de outras pessoas? Como você tem procurado oportunidades para falar do Filho de Deus àqueles que não creem nele? Que Deus amoleça o meu coração e o seu. Que Deus repreenda em nós toda timidez que não é segundo o Senhor. Que Deus nos ensine a viver e fazer a sua vontade. Vamos cantar este hino. Dá-me tua visão, Senhor, e faça deste hino a sua oração. Abre meus olhos, dá-me visão, Senhor, que eu possa aos outros demonstrar teu maravilhoso amor. Amém.